propósito poderoso, esta glória, essa dimensão que vai fazer você atravessar, sabe, esse momento tão difícil que você está vivendo. Vai fazer você conquistar, sabe? Porque Deus, Ele amou você. Deus, Ele me amou também. Ele amou o pobre, o rico. A vontade de Deus é fazer você entrar, sabe, dentro daquela cidade linda, a Jerusalém, a nova santa, a ataviada, linda, adornada. O compromisso do Evangelho, o propósito do Evangelho, a glória do Evangelho fará nós entender que quando os profetas profetizaram, que quando os profetas no Espírito foram revelados, através do tempo, da dimensão, do futuro, nós começamos a hoje entender que o Espírito de Deus falou na boca dos santos profetas. Porque os profetas foi santo. Profeta que é profeta é santo. Não existe profeta se não tiver santidade. O profeta tem que ser santo. Santo. Os profetas foram santos. E existe profeta santo na terra. O chamado dos profetas, a revelação dos profetas, as dimensões dos profetas, que no teu tempo, na tua geração, no futuro, profetizaram para os séculos do século. Lembra que quando o profeta Isaías, ele começou a falar acerca do futuro e das revelações profundas, se você começar a ler o livro do profeta Isaías, o messiânico, você vai ficar cheio de Deus, você vai ficar cheio de esperança, porque o que ele profetizou, o futuro, ele profetizou. Nós estamos vivendo que o santo profeta Isaías disse que de uma mulher ia nascer o príncipe da paz, o Emanuel, de uma virgem, o que tira o pecado do mundo, o profeta, o santo profeta, ele profetizou, o profeta santo, porque os profetas, eles foram santos. Não existe profeta se não tiver vocação, se não tiver nomeação, se não tiver fundamento e vocação e chamado para cumprir a profecia. Profeta Lamaia, cumpre a profecia, porque o tempo, ele está determinado para aquilo que está dentro do profeta, profetizando a profecia do profeta, profetizando nas nações do profeta, porque eles foram alcançados através da revelação, da profecia e daquilo que eu e você está vivendo na terra. Profeta Isaías, ele profetizou em Israel, em Judá, nas ruas, nas praças, levantando assim de dias o seu Senhor, falando sobre a justiça, falando sobre o juízo, porque ele foi um santo profeta. Nunca nós podemos desprezar o que o profeta ele profetizou. Não desprezei as profecias. Nunca nós podemos desprezar o que os santos profetas profetizaram, porque a Bíblia, ela é de Gênesis a Apocalipse, escrito, inspirados pelos santos profetas, pelo Espírito de
Jerusalém, Judá, o Espírito de Deus, ele não pode morrer. O Espírito que estava nos profetas santos nunca falhou, porque o que é do Espírito é discernido pelo Espírito, para que se cumpre os santos profetas, do qual ia nascer e nasceu de uma virgem. Quando o profeta ele profetizou, ainda estava no Velho Testamento, está escrito, estava no Velho Testamento. Quando chega no Novo, mas que dimensão é essa? Que palavra profunda, que glória, maravilha. Como que isso pode? Como que isso pode? Como que isso aconteceu? Como explicar aquilo que nós estamos vivendo? Sendo que quando o profeta santo, o Isaías, porque ele foi um profeta santo profeta. O profeta, ele profetizou o futuro no livro de Mateus. Isso é arrebatador. Isso é descomunal, isto é sobrenatural, isto é poderoso. Para calcular esse arrebatamento, nós temos que entrar dentro desta dimensão. Porque está escrito, porque os santos profetas profetizaram. E no livro de Mateus começa algo a acontecer quando foi gerado lá no livro do profeta Isaías. Começa a gerar no livro de Mateus uma ciência, um dom de milagres miraculosos, um dom de maravilhas, um dom profundo, um dom que eu consigo discernir hoje, porque eu creio e eu li o profeta do qual profetizou, e eu estou vivendo o que o profeta profetizou no futuro. Isso é espetacular, isso é fantástico, isso é glorioso, poderoso, aleluia. E ele tira o pecado do mundo. O que isso pode acontecer? O que isso pode acontecer? Leia a Bíblia, leia o versículo que está escrito lá. Você tem que ir lá e você tem que ler. Você tem que ver o que está escrito lá. Você vê, porque o olho do Espírito vai te dar. Porque você tem que crer e você tem que ver para crer. Porque senão você não vai entender. Profeta Isaías. É por isso que eu tenho um temor de examinar as Escrituras, porque na palavra, porque nos versículos do profeta, aonde ele profetizou, aonde o santo profeta, que eu não tiro, mas que eu creio porque está escrito lá, ia nascer o Emanuel, e ele nasceu, o Espírito de Deus concebeu. Como que ele pode ter vindo de dentro da barriga de Maria? Isso é para confundir a mente do ser humano. Isso é para deixar o ser humano com a mente a mil. Como que vai nascer? Como que isso aconteceu? Eu provo para você. Sabe qual que é a revelação disso? 9 dons. Um dos 9 dons tem um que se chama dom de maravilha. Dom de maravilha.
maravilha que concebeu. Porque o dom de maravilha não tem explicação. Porque o dom de maravilha levanta paralítico. O dom de maravilha faz o cego que não tem visão ver. O dom de maravilha faz, oh glória, o morto ele ressuscitar. Isso é dom. Imagine um morto que está morto e que depois ele vive. Meu irmão, isso é poderoso, não é, meu amigo? Oh glória, receba, aleluia, glória. Glória! É glória! Nas alturas, Hosana, glória! Ora vem, Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! Ora, Maranata! Ora vem! É por isso que nós vivemos um tempo em que Ele, aquele que foi crucificado na cruz, aquele que sofreu por mim, aquele que sofreu por você, aquele que pelas suas pisaduras nós somos sarados, aquele que pelo castigo hoje nos traz a paz, aquele, meu irmão, aquele, minha irmã, que vai nos livrar de toda a crueldade da terra, que vai nos livrar de toda a maldade que existe na terra. É um mandamento que Ele ordenou e deixou para mim e deixou para você, para nós escapar da condenação, do fogo, da lama, do enxofre, do bicho que não morre, do fogo que não se caça e apaga. Nós só vamos alcançar o juízo de Deus, da sua aprovação, se nós guardarmos os mandamentos, porque Jesus venceu a morte. Ele venceu. Ele venceu a morte. Imagine alguém que venceu a morte. Imagine alguém que venceu a morte. Imagine alguém que tem o poder de controlar a morte. Existe alguém que pode controlar o ser humano na terra. Existe alguém que controla o planeta. Existe alguém que controla o vento, controla a chuva. Existe alguém que controla os relâmpagos. Aquieta-te no vento, Ele ouve a voz daquele que veio curar e tirar as feridas das nações. Oh, aleluia! Oh, glória! Os profetas, eles profetizaram. Os profetas, eles revelaram o que está escrito dentro da Sagrada Escritura. Nunca existirá igual a Ele. Nunca ninguém vai substituir Ele. Por quê? Porque Ele é o único. Porque Ele é o digno. Ele é o de toda a glória. Está se cumprindo as profecias. Está se cumprindo os mandamentos do Senhor. Está se cumprindo